Annyeong, tingos, como é que vocês estão? E no vídeo de hoje, bora falar sobre o final de Nevertheless. Eu vou comentar aqui sobre os dois episódios finais desse dorama, né? Episódio 9 e 10. E rapidinho, antes de começar, eu queria só perguntar se vocês preferem que eu comente os doramas, né? Desse jeito que eu faço agora, que eu vou contando um pouco, né? Do que vai passando no episódio e vou fazendo alguns comentários. Ou se vocês preferem que eu conte só o fato e faça um comentário. Eu não sei se você, Tingo, que me assiste, tá gostando do jeito que eu tô falando, né? Porque os vídeos ficam assim um pouquinho grandes, mas aí você me escreve aqui no comentário. E eu tô pensando em fazer, né, esse comentando doramas, por assim dizer, com outros doramas, né, doramas que estão no ar aí comentando enquanto ele vai indo ao ar. Queria fazer isso com Lovers from the Red Sky, que eu tava muito interessada, e Hometown Cha-Cha, que vai ter meu lindo do menino bonzinho, mas eu acho que eu só vou conseguir fazer realmente um deles, porque senão é muita coisa. Ainda tem doramas na lista que eu preciso assistir, tem doramas que vão estrear no mês de setembro também, que eu tô doida pra assistir. E você pode também escrever aqui nos comentários indicação de dorama que você quer que eu resenhe no futuro, que eu também tô querendo, né, fazer resenhas de doramas que já passaram, né, que já acabaram, já finalizaram. Então bora lá comentar sobre Nevertheless. Eu vou deixar aqui embaixo a minutagem, tá? Eu vou comentar os dois episódios do jeito que eu assisti na hora, tá? Com as anotações que eu fiz na hora, e no final vou deixar a minutagem aqui também, tá? Na caixinha de informações dos comentários, depois que eu assisti, que eu já absorvi o dorama, absorvi a história, né? Parei um pouquinho pra pensar, e eu vou deixar meus comentários finais sobre o que eu achei dele. Bom, começa o episódio 9, né? Depois de eu ter achado a Nabi lá no beco do primeiro bar, né? Do primeiro encontro deles naquele bar, os dois estão ali bebendo, e o Jeon pergunta pra Nabi se ela tá gostando do Hyuk. Ela fala que sim, que ele é uma ótima pessoa, que é um ótimo cozinheiro, que ele é fofo, que ela se sente confortável quando ela tá com ele. Eu Jeon pergunto por que então ela não tá namorando com ele. Eu fiquei tipo... E aí a Nabi fala que não quer decepcionar o Do-hyuk, né? Que ela não é quem ele pensa que ela é. Pelo menos pra ele, ela quer parecer uma boa pessoa. Daí já mostra do outro lado, aquele amigo, ex-chefe lá do Do-hyuk, falando pra ele que se ele gosta mesmo da Nabi, ele tem que ser mais ousado. Que ele ainda ia perder a Nabi por falta de ousadia. E eu na hora pensei a mesma coisa, que o Do-hyuk ia perder a Nabi por falta de ser um pouquinho mais ousado assim com ela. E aí o Do-hyuk decide, né, ser ousado e vai lá pra casa da Nabi. Então, quando ele tá chegando lá, ele vê a Nabi chegando com o Jaeon, porque ele foi pegar, né, as coisas dele que ainda estavam lá na casa da Nabi. E a Nabi fala, né, fica aqui fora, Jaeon. Falou, gente, eu juro que dessa vez a Nabi falou, fica aqui fora. Só que o Jaeon viu que o Do-hyuk tava lá, tipo, perto de uma árvore meio escondidinho, observando aquela situação. Então ele se aproveitou e falou, não, eu te ajudo a empacotar minhas coisas, vai ser mais rápido. E entrou com ela. O olhar que ele fez, assim, na hora, foi bem maldoso, assim, eu fiquei pensando, cara, o cara é, assim, golpe puro. Achei bem o jeito que ele olhou, tipo assim, aqui eu entrando na casa dela, tal, de noite, e você aí de fora com essa carinha de choro. E eu fiquei com muita dó da carinha do Do-hyuk nessa hora, gente, a carinha dele, tipo assim, meu Deus, a mulher que eu gosto tá entrando na casa dela com outro cara, e eu fiquei tipo... Mas ok, daí já mostra, né, o Jaeon lá dentro da casa da Nabi, ela terminando de arrumar as coisas dele e falando pra ele ir embora. Ele vai e tal, começa a conversar, aquela coisa que ele tem, né, de começar a envolver, senta do lado dela, ele vai pra beijar ela e ela afasta. Gente, nessa hora eu pensei assim, meu Deus, minha menina cresci. Ela afasta ele, fala pra eles não cometerem, né, outro erro novamente. Ela levanta, fala, ó, pode ir embora, não sei o que. Ele vem atrás dela de novo, vai encurralando ela ali perto da geladeira e tudo mais e pede ela em namoro. Aí, gente, essa hora eu não sabia o que eu pensava. Eu não sabia se eu ficava feliz, né, por aparentemente ele ali tá tentando mudar e tudo mais, ou se eu ficava pensando que aquilo ali foi só uma artimanha dele pra meio que afastar ela do Do-hyuk, né, meio que ganhar aquela competição que ele tava tendo, né, com o Do-hyuk. Que aí ele fala isso e de repente só vai embora, tipo assim, pensa nisso e depois você me fala. E vem aquela trilha sonora, gente, assim, vocês que me aguentem, vocês que lutem, porque eu vou exaltar sim, toda vez que eu puder, a trilha sonora desse dorama que tava muito boa. A Nabi então fica toda pensativa, né, sobre esse pedido de namoro, e aí o Do-hyuk manda mensagem bem na hora, né, tá do lado de fora da casa dela, perguntando se ela pode ver ele e tudo mais, e ela fala, estou cansada, vou dormir, se não for alguma coisa urgente, e a gente se vê depois. Tipo assim, né, pra ficar até tarde com o Jeon em casa, não estava cansada, né, mas pra ver o Do-hyuk, batatinha,
O Hyuk até pensa em ligar pra Nabi, mas aí ele decide e vai embora. No outro dia tem uma cena do Jaeon, né, com o Kyu-hyun, e aí eu fiquei até meio impressionada, porque parece que nesse episódio 9 eles mostraram muito mais, né, o personagem do Kyu-hyun, vou deixar aqui a fotinha dele, do que no episódio 8, no episódio passado, gente, que assim, a única parte que ele apareceu foi bem no comecinho, quando ele tá falando ali com a Bitna, e assim, era só a voz dele praticamente, aí nesse episódio aparece um pouco mais do rosto dele. Mas enfim, aparece o Do Hyuk lá na cidade dele, né, cozinhando, lembrando da Nabi, e aí a prima dele fala que os vídeos dele estão muito bons agora, que foi muito bom ele ter seguido os conselhos da Nabi, e pergunta por que ele tá ali, meio pra baixo, e ela pergunta pra ele, assim, achei ela tão direta, gente, ela pergunta, você perdeu a Nabi pro Jaeon? E ainda por cima, a menina ainda enfia a faca quando ela fala que é pra ele desistir e procurar outra pessoa, e aí ele fica claramente chateado, sai dali e fica pensando se ele deveria desistir ou não da Nabi, gente, porque nessa hora eu não sabia se ele tava chateado só pela prima falar ele desistir da Nabi, né, que não tinha jeito porque o Jaeon era tipo top, ou por ver que até a prima dele viu, né, que tava rolando ali uma coisa entre o Jaeon e a Nabi, tipo assim, meu Deus, todo mundo tá vendo isso e eu tô tipo aqui, pagando de trouxa. Já em outro núcleo mostra a Bitna perguntando pro Seun, né, sobre o Kyu-hyun, o que ele anda fazendo, e aí o Seun fala que ele tá trabalhando, né, que o Kyu-hyun tá trabalhando de meio período num cybercafé. E aí bem nessa hora o Kyu-hyun chega, pede pra conversar com a Bitna, e aí eles vão conversar em particular, e ele pergunta por que ela tá mandando umas encomendas lá pra casa dele e tudo mais, e a Bitna fica super decepcionada, achando que ele falaria outra coisa, não sei, né, o que ela pensou, tipo assim, depois eles terminaram, que o Hyun ia vir correndo atrás dela, e ela fica super decepcionada, né, achando que ele falaria outra coisa, e vai embora. E a gente tem outro núcleo, eu acho bom que esse episódio, assim, deu um certo fechamento em alguns personagens já, né? Já começou a encaminhar pro fechamento realmente antes do episódio 10. E aí a gente vê, eu acho que é o Joo-hyuk, não me recordo o nome, que era aquele personagem que no vídeo passado eu falei que tinha sumido, que era aquele que tinha ido pro encontro com a Sol e tudo mais, e ele reaparece magicamente nesse episódio. Ele convida a Sol pra uma exposição, que aquilo seria um encontro, e ele se declara pra ela, pergunta se ela tem alguém, né? E ela fala que não tem ninguém, mas que ela tá gostando de alguém, e que ela já até se confessou pra pessoa. E do outro lado a gente tem a Jua também conversando com a Nabi sobre estar gostando de um amigo, e a Nabi fala que tem inveja, né, porque parece ali que tanto a Jua como um amigo tem certeza do que estão sentindo, e a Nabi aconselha a Jua a conversar logo com um tal amigo para se resolverem logo. Aí, gente, a gente vê que a Nabi, assim, parece que parece eu na vida, né? A gente é expert em dar conselho no relacionamento dos outros, mas quando é no nosso, a gente não sabe fazer nada. E a Nabi realmente foi uma boa conselheira, uma ótima amiga ali pra Jua naquele momento. Daí o Jaeon vê ali na mesa da diretoria, não lembro o local, que a Nabi não passou pro programa de intercâmbio que ela tanto queria, né? E aí ele vai acompanhar a Nabi na avaliação da professora e tal. E ela fala que a peça da Nabi não tá tão ruim, mas também não tá tão boa. Pergunta se os assistentes estão ajudando ela, né? A Nabi fala que sim. E a professora fala que a Nabi é muito talentosa, mas que não consegue ver as emoções dela na peça, né? Que ela tem que inspirar as pessoas com a obra dela e que ela deveria aprender nessa coisa de mostrar as emoções nas peças com o Jaeon. A Nabi tá lá no ateliê dela, pensando em como retratar as emoções dela. E quando o Jaeon vai chegando, a Nabi atende uma ligação do Do Hyuk. O Jaeon vê ela meio que desabafando ali com o Do Hyuk, falando que foi repreendida pela professora, que estava chateada porque ela não tinha passado no programa de intercâmbio. E ali a gente vê que o Jaeon meio que nota que a Nabi não consegue se abrir com ele, falar, sabe, desabafar os sentimentos, falar sobre o que ela tá sentindo, os problemas que ela tá passando, igual ela faz com o Do Hyuk. Daí mudamos de núcleo, né? Mudamos pra Jua e a Sol, que decidem, enfim, né, conversar. E Jua pergunta o que acontece se ela falar pra Sol que não gosta daquele jeito, que a Sol acha que ela gosta dela. E a Sol fala que vai continuar gostando da Jua, mas que a Jua não vai retribuir seus sentimentos. E a Jua fica perguntando, né, o que acontece se eu te falar que eu gosto, né, do jeito que eu te contei aquele dia. Elas ficarem juntas, um dia elas vão terminar, vão perder a amizade e tudo mais, sabe? A Jua já tava pensando, meu Deus, sofrendo lá pelo futuro. E a Sol, linda, maravilhosa, joelho na frente dela, né? Elas estão tipo num balanço, e fala pra ela não se preocupar, porque o sentimento dela pela Jua não vai mudar nunca, gente, meu Deus. E elas se abraçam, gente, nessa hora eu quase explodi de felicidade. Eu fiquei tão feliz, porque pra mim o casal principal ali, a Jua e Sol, disparado.
Brincadeira, gente, mas eu torcia muito por esse casal, então assim, eu fiquei muito feliz. Mas voltamos ao núcleo da Nabi, né? Ela tá saindo lá do ateliê e o Jaehyun oferece uma carona pra ela, e chegando lá na casa dela, ele dá o pingentinho, tipo uma pulseirinha que ele tava fazendo pra ela, falando todo carinhoso com ela, atencioso, falando pra ela entrar, dormir bem. E aí no outro dia, o Hyuk tá tipo num café, porque um cara ali da área do entretenimento, né, viu os vídeos dele e tal, queria um contrato exclusivo, e aí nisso, o Do Hyuk vê o Jaehyun chegando com a seu lá. O Jaehyun não vê ele, né? Só que o Do Hyuk vê que ele tá subindo as escadas e tal, com aquele olhar. E mostra que a Seola tá indo embora, né? De volta pros Estados Unidos. O Jaehyun se oferece pra levar ela no aeroporto. Ela fala que não quer nessa generosidade vaga dele também, que não quer ser influenciada por ele. O Jaehyun pede desculpas pra ela e fala que se ele for pros Estados Unidos, ele quer encontrar com ela. E ela diz que não, que prefere não ter nenhum tipo de contato com ele, que prefere nunca mais ver ele do que ficar ao lado dele daquele jeito que ele tá. Eles dão um último abraço e tal, e depois já mostra ela lá no aeroporto e mostra ela jogando, né, o isqueiro de borboleta que ela tinha dele, ela jogando aquilo no lixo, meio que mostrando que finalmente ela tá ali se soltando, né, se desvencilhando ali da figura do Jaehyun, daquela dependência que ela tinha com o Jaehyun. Já na faculdade aparece a Son, né, que parece estar toda feliz. A Nabi fala que também tá muito feliz por ela, né, que tinham notado que estava acontecendo algo entre ela e a Jewel. Eu falei, gente do céu, a Nabi é mais esperta do que a gente pensa, gente, sério. Em relação aos outros, ela sempre se mostrou uma boa amiga e tal, sempre tava ali dando conselhos e tudo mais. E ela fala que tá super feliz por elas duas, né? Eu achei isso muito fofo. E a Sol pergunta, né, se ela terminou, se a Nabi terminou com o Jaehyun, e fala que eles formavam um belo casal. Enfim, partimos pro núcleo da Bitna, né, que ela descobre por meio de uma amiga dela lá que o Ki-hyun tá fazendo o maior sucesso lá no cybercafé que ele tá trabalhando, que o número de clientes lá, mulheres, né, até aumentou e tal, e parece que tem uma rede social que elas estão cantando, pedindo meio que o número do Ki-hyun por lá, falando que ele era muito atencioso e tal, papapá. E aí ela fica toda enciumada e tudo mais, e eu pensando, amiga, vai, toma uma atitude, vai logo lá. Porque assim, diferente do Jaehyun, pelo menos na minha opinião, a Bitna não fica cercando, sabe? Tipo assim, bora que Hyun fica do lado dele, tentando assim forçar alguma coisa, ou tá ali do lado, tentando, sabe? Não, pra mim, quando os dois se afastam, eles se afastam mesmo. Quando ela quer saber alguma coisa, ela fica meio que de longe, mas ela não fica diretamente ali em cima dele. Eu pensando, amiga, vai fazer alguma coisa logo, né? Se for, toma uma atitude, se for pra ficar junto, fica logo. Ela encontra um amigo dela, um treinador de academia dela, na rua, e ela fala pros dois irem lá no cybercafé, né, meio que eu entendi que ela meio que queria fazer ciúme pro Ki-hyun. E ela chega lá e ele trata, tipo, super tranquilo, tipo, beleza. Aí ela vendo que aquilo ali parecendo que não ia funcionar, ela pede uma comida lá e decide ligar pro Ki-hyun, falando que a comida dela tava atrasada, que não sei o que. E ela liga pra ele, vê que o nome que ele colocou pra ela no celular era Oh My Sunshine, né? Tipo, oh meu raio de sol, alguma coisa assim. E o Ki-hyun volta, né, lá do outro lado de onde ele tava trabalhando lá no Cybercafé, pra falar com a Bitna. E os dois começam com uma picuinha lá. O Ki-hyun fala que se preocupa com a Bitna porque eles são amigos e tudo mais. E aí a Bitna chama ele pro encontro. Tá lá os dois andando juntos e tudo mais. E aí a Bitna vira pro Ki-hyun, né, mostra um chaveirinho de coração com uma chavinha. O Ki-hyun pergunta, né, o que é que vai acontecer com a gente? E a Bitna fala pra eles namorarem de novo, que ela vai ser boa pra ele, que ela não vai fazer aquilo de novo, né? Eu acho que é aquela questão do aplicativo, que ela ainda conversava com outros caras e tudo mais, que ela fará o seu melhor pra eles se acertarem. Enfim, os dois se resolvem, se abraçam, e mostra a Bitna toda empolgada, falando que agora eles vão em altos encontros, exposições, parques, sabe? Parece que ela realmente tá querendo mostrar pra todo mundo que ela tá com ele, porque antes ficava aquela coisa dos dois só restrito ali no quarto, aquela coisa só daqueles encontros escondidos. Fiquei bem impressionada de novo, né, porque mostrou, mesmo que Hyun com um boné e tudo mais, né, o ator, mesmo assim ainda mostrou bem o rosto dele, depois de toda aquela polêmica, ainda mostrou o rosto dele, de, assim, não foi só a voz, só focando na cara da Bitna. Pelo menos eu achei que o desfecho dos dois ali, de certa forma, ficou, assim, decente, né, porque ali no episódio 8, gente, foi muito estranho só ver a Bitna conversando e só a voz do personagem, eu fiquei, tipo... Mostra que a Nabi foi sair pra beber, né, com os assistentes dela, que eu, se eu não me engano, o nome de um é Sejun, e o Jaehyun. E tá só esse assistente, ela sozinhos, e aí ele começa a especular, né, pra Nabi se tem algo acontecendo entre ela e o Jaehyun. E aí ela fica tipo, sim.
Aí o menino pergunta, não, mas e você, o do Hyuk? Porque todo mundo tá apostando que vocês dois vão namorar e tudo mais. E a Nabi fica toda chateada com aquilo, né? Meio brava até. O Jeon tá escondido, meio que escutando a conversa, né? E ele decide entrar pra beber e pra cortar aquele papo estranho, né? Que a Nabi parecia que não tava gostando muito. Começam a beber ali. Depois a Nabi sai dali, né? E o Jeon continua bebendo com o Sejun. E a Nabi vai encontrar o do Hyuk, que vai mostrar umas fotos dela que ele tirou lá na praia, né? Na cidade natal deles, que ele revelou pra ela. Os dois estão lá, o do Hyuk dá um guarda-chuva pra Nabi, né? Fala pra ela que vai chover e tudo mais, dá um guarda-chuva pra ela. E ele fala que os vídeos dele tá fazendo muito sucesso graças aos conselhos dela. No meio disso tudo, depois, ele comenta com ela que tava com as fotos, né? Queria mostrar essas fotos pra ela já. Só que quando ele foi lá na casa dela, viu ela e o Jeon entrando juntos na casa dela. O do Hyuk fala pra Nabi, né? Que disse pra ela que esperaria por ela o tempo que fosse, mas que naquela situação ali ele ficou com muito ciúme dela e pergunta pra Nabi se ela alguma vez já sentiu que o Jeon realmente gostava dela. E aí, gente, eu fiquei esperando essa resposta da Nabi, né? E fica aquela tensão, mas não, corta a cena bem nessa hora. E aí já mostra a chuva caindo, né? Ela com o guarda-chuvinha lá que o do Hyuk deu pra ela. E ela chegando em casa, ela encontra o Jeon bem na porta da casa dela, parado lá, sentado na chuva, nas escadas. Ele aparentemente tá bêbado, né? E ele começa a falar com ela, perguntando onde é que ela tava até tarde, se ela tava com o do Hyuk até essa hora e tudo mais. E a Nabi fala que não é da conta dele, que depois eles conversam quando ele tiver sóbrio. E aí, tingos do meu coração, nessa hora, sério, não tinha, assim, quem quisesse passar pano pra Jeon nessa hora, se passou pano, eu, não. Que é quando a Nabi vai entrar pra casa dela e ele pega com força no braço dela, quase gira assim, né, o pulso dela, a ponto dela soltar o guarda-chuva no chão. Gente, essa hora, sério, nessa hora, qualquer resquício de empatia, de sei lá, o que eu pudesse sentir pelo Jeon, foi embora naquele exato momento, gente. Pra mim, aquela situação ali foi a gota d'água. Realmente, eu lembro de estar ali anotando, assistindo o dorama, anotando, né? Me lembrar depois, eu lembro de anotar certinho. Cara, se a Nabi quiser ficar com ele no final desse dorama ainda, depois de tudo isso, realmente ela tá precisando de uma boa terapia, gente. Porque, assim, pra mim, pelo menos, aquela parte ali foi a chave pra eu não querer que ela ficasse no final com o Jeon. E não precisava, assim, nem, assim, ficar com batatinha. Naquela hora eu pensei, cara, ela precisa terminar sozinha esse dorama pra elas reencontrar, sabe? E aí, ok, passamos por isso. E aí começa toda aquela conversa. A Nabi ainda fala pro Jeon, né? Tipo, você ainda fala que gosta de mim. E o Jeon fala, mas você falou aquelas coisas, né? Só pra me ferrar e não sei o quê. E diz que fez aquilo mesmo porque o Jeon era o idiota. E aí o Jeon fala, mas eu sou o único idiota aqui. Você se arrepende do que a gente fez? E aí eu fiquei na expectativa, né? Tipo, o que a Nabi vai falar? E a Nabi solta, sim, eu me arrependo de tudo que a gente fez. Se arrependia daquele relacionamento bagunçado e tudo mais, só que ela não culpava ele, né? Ela culpava ela mesma, porque foi ela que provocou tudo aquilo, porque ela tinha esperança, né, de que ele fosse ser sincero com ela. Ela sabia que não ia ter final feliz ali pros dois e que ele tinha dado pra ela o direito de decidir sobre o relacionamento deles. E ela fala que não quer ver nunca mais o Jeon. Essa cena eu achei uma cena bem forte, né? A gente dá pra ver aquela emoção dos dois ali. Ela entra em casa, o Jeon tá tipo meio que paralisado ali com as palavras dela. Ele parece muito chocado. E ela entra em casa e aí ela começa a chorar. Gente, confesso que nessa hora meu olho encheu d'água. Eu chorei junto com a Nabi, porque eu falo assim, Nabi, você tá fazendo os trem errado, você sabe que não vai dar certo, mas você continua. E aí, mas a gente sabe que isso realmente acontece na vida real e ver ela ali destruída depois de toda aquela discussão, sabe, aquela carga emocional de colocar tudo pra fora e tudo mais. E emocionou na hora, eu fiquei assim, meu olho encheu d'água, eu fiquei com muita dor dela. Eu vi aquela trilha sonora, eu falei, meu Deus, que tristeza. Mostra o Jeon, né, parado na chuva, ainda em choque, chorando, falando assim, eu perdi a Nabi para o bem. Eu não entendi muito bem nessa hora essa afirmação, mas decidi seguir pro episódio 10. Começa com a Nabi, né, falando que, pra ser honesta, ela já sabia que aquilo ali não era amor e tal. Eu fiquei super bad por ela. E aí mostra o Jaeyoung meio que se tocando, né, que ele foi o que estragou tudo ali. E aí ele fala, né, que aquela dor que a Nabi expressou, a voz de choro que ela fez ali quando ela se expressava, eram coisas que não saíam da cabeça dele. E a Nabi vai pra faculdade no outro dia, né, e tal, refletindo sobre tudo
aquilo. E ela fala que o que manteve ela acordada a noite toda não foram as palavras grossas, brutas dele, sim o olhar caloroso dele, a voz gentil, o toque suave que ele tinha com ela. Gente, nessa hora, sério, sinceramente, Tingos, foi nessa hora que eu perdi totalmente a minha paciência que eu tinha ali com o dorama. Porque assim, se depois de todo aquele episódio, sim, tudo aquilo que aconteceu no episódio anterior, que, igual eu falei, eu pontuei aqui, pra mim foi a gota d'água, se ela não se tocou de tudo aquilo que aconteceu, a única coisa que ela consegue lembrar é do toque gentil dele, cara, não tinha, assim, naquela hora eu fiquei sem paciência. E dali pra frente eu assisti o dorama mais pela força de não dropar, de tipo assim, cara, fiquei toda semana esperando episódio desse negócio aqui, eu vou terminar, nem que seja pela força do ódio, mas naquela hora eu perdi a paciência totalmente com a personagem da Nabi, sinceramente. Tudo aquilo que aconteceu não serviu de nada pra ela acordar e centrar um pouco da vida dela e perceber que assim, aquilo ali não tava muito certo. Eu desisti, joguei pro universo, falei, Nabi, faz o que você quiser aí da sua vida, que eu não vou me importar, não me importo com o final desse dorama, o que vier, veio e eu vou só assistir pra assistir. A Nabi fala pro outro assistente dela, né, o Jinsu, que ela não precisa mais dele, né, pra ajudar com a peça dela, que ela vai conseguir terminar ali tudo sozinha. E ela fala pra ele avisar o Jaeon também. Depois, o Jaeon e a Nabi se encontram meio que num pátio ali do ateliê. A Nabi vai embora, ele pega, né, segura no braço dela e aí ela se desvencilha, olha, lança um olhar assim furioso, full pistola pra ele. Eu pensei, será que tem esperanças, tio? E depois mostra, gente, a Jiwa e a Sol todas lindas, andando abraçadinhas lá pela faculdade e tal. Elas encontram a Nabi, né, fala que a Nabi perdeu peso, pergunta se ela tá bem. Recomendo que não tem visto o Jeon pela faculdade, não sei o que, a Sol dá tipo um cutucão, né, tipo, acorda de larga, você é burra, para de falar do Jeon. Elas entram pra sala e aí quando elas entram, chamam a Nabi correndo e quando a Nabi chega lá, ela descobre que o ventilador do teto lá do colégio, né, do ateliê dela, caiu bem em cima da obra, da peça dela. Gente, nessa hora eu fiquei morrendo de dó. Eu pensei, né, imagina se tivesse caído na cabeça de um aluno, meu Deus, que faculdade irresponsável. E isso destrói completamente a peça da Nabi, ela fica em estado de choque. A Nabi tá lá, toda em estado de choque, né, chorando, pensando o que vai acontecer. E aí a Jiwa liga pro Jeon, avisa o que aconteceu. E o Jeon chega lá, a Nabi tá lá no chão, chorando. E ele fala, né, vamos consertar isso. Aí nessa hora eu fiquei na dúvida se ele tava falando inteiramente ali só da obra ou se era sobre o relacionamento deles. Mas aí ele fala pra ela que assim que eles terminarem de consertar tudo aquilo, ele vai ficar distante dela, né? Ele vai só ali ajudar ela e depois vai se afastar definitivamente. E aí eles começam a trabalhar juntos na peça novamente e a Nabi fica meio confusa sobre o que sentir pelo Jaeon, mas ela fala que tudo ali agora, do jeito que eles estão trabalhando juntos e tudo mais, parece natural, parece confortável pra ela. Como se nada tivesse acontecido entre os dois. Lembrando que não foi só o Jaeon, né, que ajudou a Nabi, o Jinsu também tá. Eu tô dando só mais ênfase aqui no Jaeon, porque realmente, senão o vídeo vai ficar muito grande. O vídeo já é grande, né, gente? É tanto detalhe que eu quero acrescentar, e o vídeo vai ficar enorme. A Nabi fica refletindo, né, que os conflitos que eles tinham antes já desapareceram todos e tal. E eles finalmente finalizam a peça, né? A Nabi agradece ele. Ele fala pra ela que ela parece mais bonita, mais feliz quando tá trabalhando nas peças dela. E deseja boa sorte na exposição dela, gente. Ele tá super emocionado e tudo mais. Aquela cena, assim, mesmo já estando pé da vida com tudo que tava acontecendo. Ela com o olho meio emocionado, dele com o olho cheio d'água, eu do lado. Eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? Mesmo não shippando de jeito nenhum, né? O Song Kang, atorzão maravilhoso. Ele deu uma emoção ali no personagem que eu consegui sentir na hora, sinceramente. Não vou mentir, falar, ai, não senti nada. Senti alguma coisa, né, emoção que ele passou ali na hora. Ele começa a colocar as coisas depois dentro do carro, né, já saiu lá de onde a Nabi estava. E ele dá algumas das ferramentas dele, né, pro Jinsu, que fica todo felizinho. E a Nabi de um lado falando que não tá ali se sentindo feliz. Do outro lado, o Jaeon pede pro Jinsu, né, entregar um caderno dela, que foi junto com as coisas dele, que era um caderno da Nabi, que ela fazia alguns desenhos, tinha até desenhos que ela tinha feito do Jaeon. E o Jaeon reflete que não pode ficar do lado da Nabi num relacionamento vago assim, uma coisa que foi assim, até mais ou menos o que a Solar
disse pro Jaeon, o Jaeon tá pensando com ele mesmo, e tem toda aquela cena dele finalmente liberando, né, libertando as borboletas que estão na casa dele. E depois disso, todo mundo começa a comentar, né, sobre o sumiço do Jaeon ali da faculdade, e a gente pula pra Nabi, vem o Do-hyuk sendo reconhecido, né, na rua, pelos vídeos dele. Ela parece leve, ela parece feliz, né, pelo menos foi a impressão que eu tive assistindo. E ela fala que depois da exposição, né, vai voltar pra casa da mãe dela pra descansar um pouco. E o Do-hyuk fala que quer ir na exposição dela, que foi incrível o jeito que ela conseguiu reconstruir toda a peça dela. Ela fala que os assistentes dela foram maravilhosos e tudo mais, que a ajudaram muito, só que ele não sabe, né, que o Jaeon era um assistente. E o jeito que a Nabi fala, ela fica com um olharzinho assim que eu não sei, parece que o Do-hyuk sente que tem alguma coisa ali, sabe? Essa aqui é a impressão que dá assistindo. A Nabi fala que agora gosta de trabalhar, né? Por muito tempo achou que ela não gostava, mas que alguém, Jaeon, disse pra ela que ela parecia mais feliz quando ela trabalhava nas peças dela. E ela fala que ficou muito feliz em ouvir isso. Aí o Do-hyuk fica meio sem graça, né? Mas fala que talvez ela sempre tenha gostado daquilo, mas que quando ela ouviu essas palavras, né, ela percebeu que ela realmente gostava daquilo, que a Nabi deveria ser grata por essa pessoa. Fica aquele climão, né, aquela torta de climão. E nessa hora eu pensei, realmente, cara, não tem como, o Do-hyuk sempre vai viver a sombra do Jaeon se ele ficar junto com a Nabi. E em casa ela pega aquele caderno de desenhos dela, né, que ele tinha devolvido pra ela, e ela começa a pensar, né, como definir os sentimentos que ela tinha pelo Jaeon. Se era um afeto persistente, se era arrependimento, se era ódio. Ela vê um desenho que ele fez no caderno dela, como se fosse ela no meio da multidão. E aí ela realmente percebe que no dia lá da exposição do ex-namorado tóxico dela lá, colocou o nome da escultura dela, realmente o Jaeon viu ela lá, fica meio chocada, né, meio emocionada. E aí ela começa a ligar pro Jaeon e dá telefone disponível, ela vai até lá na casa dele, não tem mais nada, tá tudo fechado. E a gente pula pro núcleo do Senhor An com a Min-young, que até agora eu não falei deles, mas eu só deixei pro finalzinho aqui mesmo. Dois alunos lá de pós-graduação que estão morando juntos, a Min-young correndo para uma entrevista de emprego, e aí o Senhor An super fofo correndo atrás dela para devolver o celular dela, e junto ele levando uns chocolates, né, uns doces que ele fez para ela, porque ele sabe que quando ela fica ansiosa o nível de açúcar dela baixa. Gente, eu achei tão fofinho, vontade de colocar no potinho os dois assim, achei muito lindo. E a exposição, enfim, né, dos alunos é aberta, a Nabi entra lá, e aí realmente, gente, a peça da Nabi ficou assim muito bonita, assim, com aquelas asas, né, a peça dela, e umas asas muito grandes, parecendo como se estivesse renascendo, sabe? E todo mundo fica impactado, né, com a obra da Nabi. Finalmente a professora, né, chega perto da Nabi, elogia, fala que a obra dela tá muito boa, que realmente ela consegue ver a emoção da Nabi naquela peça, e que a Nabi deveria ir para Paris, e que finalmente parece que a Nabi abriu as asas dela e fala pra Nabi não pensar demais nas coisas, já pensando não dá muita coisa, imagina não pensando, né, gente? E o Do-hyuk chega lá com flores, né, dá pra Nabi, todo fofo, super elogia a peça dela, não sei o que. Amigos da Nabi todos vêm falar com ele e tal, falando, nossa, agora você é uma celebridade, né, porque ele tá super famosinho na internet. E de repente, quem que aparece lá no horizonte, lá da exposição? Jaeon, borboletão. E ele vê a Nabi com o Do-hyuk, né, e vai embora. E aí, gente, a Nabi simplesmente pega a flor, quase enfia dentro do Do-hyuk, né, tipo, segura o troço aí, sai embora correndo lá pra fora, procurando o Jaeon. E ela fica lá fora procurando ele, de repente o Do-hyuk chega e tudo mais. E aí ele pergunta, né, se a Nabi realmente gosta, né, do Jaeon. A Nabi fala que acha que sim, mas que o Do-hyuk estava certo, que ela acha que ele não vai fazer ela feliz. Ela fala que passou muito tempo sendo feliz, né, com o Do-hyuk, agradece a ele por isso e pede desculpas. E aí o Do-hyuk fala pra ela que tá feliz, né, de ter conseguido sentir essas emoções com a Nabi, fala pra ela não ter pena dele. E aí ele abre um sorriso, gente, nessa hora meu olho encheu d'água, sério. Ele oferece as flores de volta pra ela, fala pra ela aceitar as flores dele, né? E ele tá indo embora. Gente, nessa hora meu olho encheu d'água. Eu sabia, né? Assim, não sei desde que episódio eu não shippava mais os dois, mas eu já sabia que ele não ia dar certo, mas mesmo assim, ele falando aquilo, sabe? Depois de meio que
ter o coração meio quebradinho, assim. Sei que ela foi sincera e tudo mais, mas ele, quando ele abriu aquele sorriso dele, ai meu Deus, eu me desmanchei. E indo pro outro núcleo, né, da Minyang, aparece ela com os pezinhos todos machucados, né, por causa do salto. E o Senhor An chegando com um tênis pra ela, parecendo quase uma Cinderela moderna, né? Ele ajudando ela a calçar os tênis e tal. E aí ela percebe o quão feliz ela tá, né, dele tá ali com ela e pede pra ficar mais ali na casa dele e tudo mais. E eles seguem conversando. Esse foi um casal que parece que ficou meio em aberto, por assim dizer, né? Que os dois iam ali continuar como colegas de quarto, mas que aos poucos a coisa ia começar a florescer. Daí a gente volta pra Nabi, né, que tá refletindo ali que ela sente falta do Jeon. Ela decide voltar pra exposição dela e quando ela volta pra lá, quem está observando a obra dela? Sim, Jeon, borboletão. E os dois finalmente se encontram, né? O Jeon pede desculpas pra Nabi e ela fica meio tipo, ah, você foi um idiota, o que você tá fazendo aqui de volta? E aí ele vê que ela tá usando a pulseirinha, né, que ele tinha dado pra ela, que ele tinha feito pra ela. E aí ele pergunta pra ela se ele ainda tem chances com ela. E nisso ela fala que ela odeia ele, que ele é um idiota, que ele brinca com os sentimentos das pessoas, mas que ela se sente melhor agora que ela vê ele. E ela pega no braço dele e fala pra ele não ir pra lugar nenhum, pra ele ficar ali do lado dela. Pergunta, né, você gosta de mim? E ele fala que sim, que ele gosta muito dela. Ela chama o Jeon pra sair, ele meio que emocionado pergunta pra ela se ela não vai se arrepender. Ela diz que sim, que ela sabe que ela vai se arrepender, mas que ela ainda vai fazer isso, então ela meio que limpa as lágrimas dele, dá um beijo nele. E ela meio que acho que fala em pensamento assim, que ela sabe que aquilo ali vai trazer dor pra ela novamente, mas que ela quer mesmo assim. E no final é ele falando, mesmo assim, eu ainda... 3 pontinhos, e esse é o nome do episódio final. Eu fiquei pensando, tipo assim, mesmo assim eu ainda o quê? Mesmo assim eu ainda vou te fazer sofrer, mesmo assim eu ainda vou ficar com outras, mesmo assim eu não tô nem... Eu não sei, gente. Eu fiquei na hora, fiquei meio assim, né, olhando para aquela situação toda. Outro dia aparece o Jaeyoung andando, e aí vem 2 meninas, né, e perguntam o telefone dele e tudo mais, e ele fala que tem compromisso e vai dar as mãos pra Nabi e tudo mais, e eles estão andando bonitinhos. E aí a Nabi vê o Do-hyuk em uma lojinha, não sei se era alguma coisa de comida, e aí ela faz tipo assim, meio que vai soltar a mão do Jaeyoung. Aí o Jeon fica tipo, o que que tá acontecendo? E aí ela respira fundo, pega a mão dele, meio que assim, tenho certeza, e segue a vida, e aí o dorama acaba. Então, bora lá para as considerações finais. Nossa, gente, minha cabeça tá até doendo. Eu acho que é essa tanto de luz aqui, a cabeça já tá assim, ó, plena 3 da manhã. Vou começar pelos casais secundários, então bora lá com Sol e Ji-won, gente. Eu achei que, sinceramente, elas mereciam um beijo. Nem que fosse assim, gente, nem que fosse um selinho sequer. Mesmo sabendo que, a Coreia é conservadora e não sei o que, mas, cara... É tipo assim, foi um dorama que teve episódios com classificação mais 19, teve cenas bem quentes, bem sensuais, para não dizer mais coisas aqui, e não podia colocar um selinho das duas. Eu achei assim, como diria Gil do Vigor, fiquei indignada, mas assim, fiquei feliz, né, de pelo menos terem deixado as duas juntas, não inventar nada pelo meio do caminho e não deixar que esse casal, né, fosse separado e não viesse as telas. Então gostei do final da Sol e da Ji-won, com essa ressalva de não ter tido nenhum selinho. Sobre o Senhor An com a Minyang, não ficou claro, né, que eles ficaram ali juntos como um casal, mas meio que deixou subentendido que os dois estavam ali encaminhados, né, para continuarem morando juntos, sendo pais de gato até. Então, assim, eu acho que poderia pelo menos ter uma mãozinha dada ali no final para falar assim, para mostrar realmente que formou um casal. Mas até onde ficou ali pra gente, pareceu que eles ficaram ainda um casal de amigos, mas que mais pra frente poderia evoluir. Então, ok, essa parte. Sobre a Bitna com Kyuhyun, eu achava que a Bitna era uma versão feminina do Jaeyoung, mas tem a parte dela ficar igual eu falei anteriormente, dela ficar tanto cercando assim o Kyuhyun. Falava, né, que pra ela relacionamento era só dormir juntos e tal. E aí quando ela percebeu que não era isso, mesmo que isso não aconteceu, né, não aconteceu imediatamente, ela foi lá no Kyuhyun, ela pediu desculpas, falou que tinha errado com ele, né? Falou realmente que gostava dele. Teve essa atitude, né, de reconhecer que tinha magoado ele, de pedir desculpas, de tomar iniciativa, de falar que realmente gostava dele lá, falar bora ficar junto, bora fazer isso dar certo, vou dar o melhor de mim pra gente ficar junto, vamos namorar então. Então, assim, ela foi bem clara quando ela fez tudo isso, não foi uma coisinha assim...
Ah, bora ver o que que dá. Não, ela falou tudo que ela tinha falado, tomou atitude. Então esse casal parece que realmente ficou bem fechadinho. Sobre o Do-hyuk sem o Batatas, eu não sei em que episódio, Tingos, eu comecei a não shippar ele com a Nabi, mas pela questão da química. Porque assim, como foi um dorama que se propôs a trazer essa temática mais sensual, mais quente, então parecia que ela tinha muito mais química com o Jaehyun. Eu tô falando de química, não tô falando das atitudes dele no geral, só da química realmente. E aí ficou parecendo assim, que com o Do-hyuk era aquela coisa pura, amigável, aquela coisa mais, ai, vamos ali, aquela inocência, sabe? Então, assim, foi uma coisa que impossibilitou de muita gente shippar a Nabi com o Do-hyuk sem o Batata. Acho que foi essa parte dele sempre ali naquela fofura, naquela doçura, naquela pureza. Ele parecia mais um amigo da Nabi do que propriamente um possível namorado. Então, quando a Nabi encontrava com o Dion, sempre parecia aquela química explosiva e tudo mais. Então, eu acho assim, faltou muito desenvolvimento do Do-hyuk, pelo menos. Se tivesse colocado um pouquinho de ousadia, igual o chefe dele lá tinha falado, né? De ousadia, gente, acho que não tinha pra ninguém. Realmente, a Nabi, eu acho que escolheria, igual falaram, né? Que o Webtoon, ela termina com Do-hyuk. Então, assim, ficou parecendo que simplesmente jogaram o personagem lá, falaram, ah, vai lá, como se ele fosse só um negocinho pro Jaehyun meio que acordar pra ele perceber que gostava da Nabi. Porque não se aprofundaram em muita coisa dele, ele entrou ali, ok, Nabi ficou naquela, e foi isso. Saiu, não teve nenhum final de casal, nada, deixaram aberto. Ficou, tipo, jogaram ele lá no final, né? Tipo, só ele rindo pra alguém lá dentro do estabelecimento. Não mostra se é uma mulher, se que ele tá junto, não sei. Mas, tipo assim, só colocaram ele lá pra isso. E foi isso, gente. Eu achei que ficou assim, não. Poderiam ter explorado mais essa parte, porque realmente fica injusto você ter essa temática mais sensual do dorama, e aí você olha pro Do-hyuk, daquela coisa mais sentimental da coisa, sem, sabe, acontecer alguma coisa. Eu acho que foi isso que impossibilitou ele ter uma batalha justa ali com o Jeon. Porque se o Jeon fosse, tipo assim, a química e babaca, e o Do-hyuk fosse o maravilhoso, fofo, lindo, que faz comida, meu Deus, essa qualidade é a principal, é fofo, é carismático, cuida dela, e tivesse a parte da química, a gente não tinha quem shippasse Nabi com Jeon, não tinha, mas decidiram colocar o Do-hyuk mais como um amigo mesmo, aquele amor de infância, de primeiro amor, e foi isso. Mas eu acho que a Nabi foi sincera com ele. Da primeira vez que ele se abre, né, que ele se declara realmente para ela naquele caminho de luzes que ele fez, a Nabi fala que não tem certeza se gosta do Jaehyun. Então, realmente, ela fala que tá ali meio confusa e tudo mais, ela não dá em hora nenhuma, assim, certeza, tipo, ah, não gosto do Jaehyun, bora ficar do Hyuk, não. Ela é sincera em relação a isso. Lá na exposição, parece que ela tá mais certa, né, de que ela gosta do Jaehyun, ela fala pra ele, expressa isso pra ele, é sincera sobre isso também. Então, pra mim, ficou parecendo que o Do Hyuk entrou e saiu ali pra nada, e nunca realmente foi uma ameaça ali pro Jaehyun, do jeito que foi construído ali, né, no dorama. Volto a lembrar que no Webtoon, muita gente lá nos comentários que eu vi falou que a Nabi ficava com o Do-hyuk. Eu não torcia por esse final, não. Torcia pra ela ficar sozinha. Mas bora aqui voltar e falar do Jaehyun. Sobre o Jaehyun, achei que exploraram mal o personagem dele, tá? Ele falou tanto nesse negócio de borboleta, ai, tem uma tatuagem de borboleta, mantenha borboletas em casa, borboleta no isqueiro, tal e tal. E aí ele liberou as borboletas e não falou realmente qual que era, assim, pelo menos não ficou assim explícito pra mim o que foi aquele ato dele de liberar as borboletas, sabe? Ele mantinha ali porque era uma coisa que ele gostava, mas ele queria privar da liberdade e queria ter só ali com ele. Não entendi, ficou uma coisa tipo, ah, o Léo, como que tudo isso aconteceu? Se ele era mais frio, desapegado, não sei o quê, só por causa da mãe, se tinha alguma coisa mais, porque tipo assim, se foi só por causa da mãe, teve o quê? 2 minutos de tela dela falando, ele explicando pra Nabi em 1 minuto que ela foi muito ausente com ele, que eles passaram muito tempo separados, sabe? Pra mim, achei, tipo, bem mal explicado. Não achei que foi aquela evolução, meu Deus, o personagem super evoluiu. Não. O cara pintou e bordou até quase o final do episódio 9 ali. Se eu não me engano, foi no episódio 7 ou 8. Antes dele encontrar a Nabi lá na cidade de Natal, ele tava lá no bar, flertando com o outro, falando se ela queria ver borboleta. Então, assim, gente, não vi essa evolução que eu vi gente comentando, né? Porque eu vi que a Drama Land se dividiu entre quem gostou do final e quem odiou.
Eu sou daquelas que fiquei indiferente ao final, mais desgostei do que gostei, mas não vou falar que odiei, porque eu não achei que foi um final totalmente incoerente. Mas o jeito que isso foi mostrado, o jeito que isso foi conduzido, eu acho que foi mal feito. Tipo assim, o cara fez tudo aquilo, tal, e aí depois ele, vou me isolar por 3 dias no meu quarto, pensando na vida, tô triste. Ajudou a Nabila na obra dela, tipo, é isso? Tipo, foi só isso que foi a grande evolução, a redenção de Jaeon? Tipo, pra mim, gente, não colou. Eu não achei que tenha sido, oh meu Deus, a evolução. Acho que ainda vai faltar mais coisa pra eu falar dele aqui, mas eu, sinceramente, tô cansada, estou exausta de falar de Jaeon. Bora pro último personagem, que é a personagem da Nabi. Eu torcia pra Nabi ficar sozinha, pra ela se redescobrir, sabe? Pra ela se ver que ela era suficiente, ter segurança nela mesma, no trabalho dela e tudo mais. Então, assim, não é o final ideal pra mim ela ficar com o Jaeon, mas foi. Achei que o trem ia pra frente, mas não foi, mas ok. A obra que ela fez meio que simbolizou pra mim meio que o renascimento dela, né? Abrindo as asas, igual a professora dela falou, pra ela não pensar demais, pra ela ficar com quem ela gosta e tudo mais. Então pareceu realmente que ela aceitou aquele risco, que ela pensou, vou viver isso aqui, vou viver isso no agora, não vou pensar no futuro, vou viver só o agora. Fala, né, que sabe que ela vai se arrepender de dar uma segunda chance pro Jaeon, mas mesmo assim ela quer. Então aí eu vi que realmente ali ela tá ciente, totalmente ciente de que ela vai sofrer, que ela pode estar de cara no chão, que pode dar errado, que ele vai decepcionar ela, que ele pode ficar com outro, que um monte de coisa, mas que ela tá ciente disso, que ela aceita. Então, ok. Me incomodou o fato daquela conversa que ela tem com o Do-hyuk, né? Que ela fala que, depois que alguém, né, que o Jaeon, no caso, falou que eu parecia mais bonita e mais feliz quando eu trabalhava nas minhas obras, eu vi que eu realmente gostava daquilo, assim. O Do-hyuk vivia elogiando as obras dela, falando quão talentosa era ela, não sei o quê. A professora também via falando que ela era talentosa, só faltava ela descobrir as emoções, tal. Então, assim, gente, um monte de gente falou isso pra ela, só quando o Jaeon falou, ela, renasci da Fênix, agora eu sou uma artista que faz minhas obras, sabe? Eu fiquei, tipo, até nisso, ela depende do Jaeon, só porque ele falou, agora ela, oh meu Deus, a artista que ama fazer as obras e tudo mais. Tipo, se ele não falasse isso, ele ia continuar odiando fazer o que ela formou pra fazer e tudo. Tem o finalzinho, quando o Jaeon tá lá andando e as meninas param, ele pede o telefone dele e no momento ele fala assim, não meninas, eu tenho namorada, não dá e não sei o que. Não, ele só fala, eu tenho planos e sai, gente. Nem no final, nem no último minuto final do dorama, o cara assume a Nabi. Então assim, eu sei que o intuito desse dorama é mostrar uma coisa mais realista, não tão aquela coisa certinha dos doramas que talvez a gente esteja acostumado a assistir, né? Aqueles doramas românticos que tudo é um pouco mais perfeito, um conto de fadas. Eu sei que o intuito desse dorama é isso, é ser um pouco mais adulto, mostrar a realidade, mas eu acho que certas coisas tem como você mostrar de um jeito diferente. Tem como você mostrar sem romantizar. E muita gente falando que leu o Webtoon e ele era 1000 vezes pior no Webtoon. E assim, eu não sei se foi o Song Kang que conseguiu trazer um pouco com aquela cara dele, né? Aquela cara de bebê, mau corpo desse tamanho. Conseguiu trazer um pouco de doçura, sensualidade, que meio que fez as pessoas ficarem meio assim. Então, as pessoas aceitaram e bola pra frente, porque ele é bonito, porque ele é carismático. Mas eu acho que poderiam muito bem ter desenvolvido melhor, igual eu falei, não acho que foi incoerente o final da Nabi com o Jaeon, só queria que tivesse sido uma coisa um pouco mais bem trabalhada, não tipo, ficou 3 dias isolado, fez uma obra com ela, vamos esquecer o episódio que eu pintei birthday, que eu peguei forte no pulso dela, quase torci o pulso dela, vamos esquecer tudo porque eu fiquei 3 dias isolado, refletindo a minha vida e agora eu gosto dela, sabe? Esse final não me convenceu, mas enfim, achei que o dorama deixou a desejar sim algumas escolhas, de desenvolver melhor, de aprofundar melhor na história ali dos personagens, né? Evoluir os personagens de uma melhor forma. Assim, eu acho que poderia ter sido um dorama de 16 episódios, embora eu pensando por outro lado, não sei se eu aguentaria 16 episódios
lenga-lenga fica, não fica. Mas talvez se tivessem mais episódios, né, pra desenvolverem melhor os personagens, eu acho que o dorama só teria a ganhar. Então fica essa dúvida, né? Se você me perguntar se eu gostei, assim, né, no geral do dorama ou não, eu nem não sei te falar. Eu realmente não sei o que falar. E mais uma vez eu falo, se tivessem desenvolvido melhor o dorama, acho que não teria tanta gente odiado o final. Mas como eu não tinha muita expectativa, como assim, eu não esperava muita coisa do final, foi como, tipo assim, acabou, fiquei tipo, ok, acabou. Assisti e é isso. Em certos momentos eu já tava pensando assim, ufa, até que enfim já tá no último episódio, mas pensava, assisti e é isso. Tamo aí pra isso. Enfim, não foi um dos melhores doramas, mas estamos aí pra isso, né? Porque nem todos os doramas podem ser, assim, espetaculares, mas estamos aí. Então é isso, tingos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Annyeong, que é seu...